Olá, Gil aqui. Chegamos ao segundo artigo do sétimo dia da criação sobre o descanso do sábado, o descanso do sétimo dia da criação. Aqui a gente inicia a cosmologia da mente de Deus. Utrum Deus septima die requievit ab homini opere suo. Omni é todos, todas, tipo ônibus, que é um negócio coletivo, omnia, omni. Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que Deus no sétimo dia não repousou de todas as suas obras. Com efeito, disse no Evangelho de João: Meu Pai até agora opera e eu também opero. Logo, Deus não repousou no sétimo dia de toda a sua obra. Sim, porque se ele está até hoje operando, então não houve descanso no sétimo dia. Além disso, repouso opõe-se a movimento e a trabalho, que por vezes é causado pelo movimento. Às vezes o trabalho é causado pelo movimento. Além disso, repouso opõe-se a movimento e a trabalho, que por vezes é causado pelo movimento. Ora, Deus produziu suas obras sem movimento e sem trabalho. Logo, não se pode dizer que Deus tenha repousado no sétimo dia de toda a sua obra. 3. Ademais, se for dito que Deus repousou no sétimo dia porque mandou o homem repousar, pode se objetar. Repouso opõe-se ao operar. Ora, do que se diz, Deus criou ou fez isto ou aquilo. Não se interpreta que Deus fez o homem criar ou fazer. Logo, nem se pode corretamente interpretar que Deus tenha repousado, porque mandou o homem repousar. Você ordena que a pessoa repouse e aí você fica tomando conta se a pessoa está repousando. Então, isso não é repousar. Então, logo, Deus não repousou no sétimo dia. Em sentido contrário, lê-se no Gênesis: Deus, no sétimo dia, repousou de toda a obra que fizera. Respondo. São Tomás. O repouso opõe-se propriamente ao movimento e, consequentemente, ao trabalho, porque este resulta do movimento. Embora o movimento, em sua acepção própria, seja dos corpos, entretanto, o termo movimento também se aplica às coisas espirituais de duas maneiras. São, acho que, duas ou quatro propriedades da alma e uma delas é o movimento. Entretanto, o termo movimento também se aplica às coisas espirituais de duas maneiras. Primeiro, na medida em que toda operação é denominada movimento. Assim é que a bondade divina, de algum modo, se move em direção às coisas ao se comunicar com elas, como diz Dionísio. Segundo, na medida em que o desejo que tende para outro é chamado Segundo, na medida em que o desejo que tende para outro é chamado um certo movimento. Donde também o repouso se toma de duas maneiras. Primeiro, pela cessação das obras. Segundo, pela consecução do que se deseja. Você vai parar de obrar em algum lugar para obrar em outro lugar. Então, o seu movimento, embora fisicamente seu corpo esteja em repouso, você esteja parado, o seu movimento é deslocado de sentido. Desses dois modos se diz que Deus repousou no sétimo dia. Primeiro, porque no sétimo dia deixou de criar novos seres, nada fazendo depois que já não estivesse antecipado das primeiras obras, como foi dito. Segundo, porque não necessitava das coisas criadas, visto que Deus é bem-aventurado ao se deleitar em si mesmo.
Por isso, depois da realização de todas as obras, não está dito, repousou em suas obras, como se necessitasse delas para a sua bem-aventurança, mas delas repousou, a saber, em si mesmo, porque Deus se basta e preenche seus desejos. Ademais, embora desde a eternidade repouse em si mesmo, pertence ao sétimo dia que tenha repousado em si mesmo depois de realizadas as obras. E nisto consiste Deus repousar de suas obras, segundo Agostinho. Quanto ao primeiro, o primeiro é... Eu vou só ler, porque todos eles vão mais ou menos no mesmo sentido. Quanto ao primeiro, deve-se dizer que Deus até agora opera, conservando e administrando o que criou, não, porém, criando uma nova criatura. Nisso consiste a lei do livre-arbítrio. Deus, a partir do momento que cria a obra, ele repousa delas e não se dará o trabalho de insuflar bondade. Não, ele insuflará bondade naqueles que o escolherem. Essa é a lei do livre-arbítrio. Portanto, deve-se dizer que Deus até agora opera, conservando, e vou falar mais um pouquinho. Tem 3 manchetes da Bíblia protestante sobre o descanso do sétimo dia. Explanarei mais sobre esse ponto. Quanto a um, portanto, deve-se dizer que Deus até agora opera, conservando e administrando o que criou, não, porém, criando uma nova criatura. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o repouso não se opõe ao trabalho ou ao movimento, mas à criação de coisas novas e ao desejo que tende para alguma coisa, como foi dito. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que, assim como Deus repousou somente em si e, ao fruir de si, é bem-aventurado, também nós, somente pela fruição de Deus, nos tornamos bem-aventurados. E assim, Deus também faz que nós repousemos nele de suas e de nossas obras. Por isso, é interpretação correta dizer que Deus repousou, porque nos faz repousar. Mas esta não é a única a ser afirmada. A outra é a principal e a primeira. Então, uma das manchetes da Bíblia protestante é que a gente descansa por fé e obediência no sétimo dia. Na Bíblia tá separadinho. Só preciso pegar a manchete aqui. Aqui. Sábado, dia sabático, não é obrigatório aos cristãos. Lei foi abolida à base da morte de Jesus. A outra essa é para quem quiser. Lei foi abolida à base da morte de Jesus. Não vou ler essa. Efésios 2,15. Sábado não é obrigatório aos cristãos. Romanos 14, 5, 10. E aí esses dois. Repreendidos por observar sábado, etc. Que é o Gálatas, vou ler agora. Gálatas 4,9. E Hebreus 4,9 também. Entra-se no descanso de Deus por fé e obediência. Os dois são fortes, tanto Hebreus quanto Gálatas. O Gálatas é a manchete, né? Repreendidos por observar sábado, etc.
Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, são conhecidos por Deus, como é que voltam novamente às coisas elementares, fracas e mesquinhas, e querem novamente ser escravos delas? Vocês guardam rigorosamente dias, meses, épocas e anos. Temo por vocês que, de algum modo, os meus esforços por vocês tenham sido em vão. Hebreus 4:9, entra-se no descanso de Deus por fé e obediência. De modo que resta um descanso sabático para o povo de Deus, porque o homem que entrou no descanso de Deus também descansou das suas próprias obras, assim como Deus descansou das obras dele. Façamos o máximo para entrar nesse descanso a fim de que ninguém caia no mesmo padrão de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e exerce poder, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de fazer divisão entre a alma e o espírito. Nota de tradução, veja glossário. Porque a palavra de Deus é viva e exerce poder e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de fazer divisão entre a alma e o espírito, e entre as juntas e a medida, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criação que esteja escondida da vista dele, mas todas as coisas estão nuas e abertamente expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A outra manchete é o do Colossenses, que é: o marido não deve, esposa não deve deixar o marido separá-la de Deus. Marido não deve deixar a esposa impedi-lo de servir a Deus. Cabe a ele decidir e prover, que é o 1 Colossenses 11:3. Mas quero que saibam que o cabeça de todo homem é o Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça do Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com algo sobre a cabeça envergonha a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta envergonha a sua cabeça, pois é exatamente como se fosse uma mulher com a cabeça raspada. Porque, se a mulher não se cobrir, deve cortar rente o cabelo. Aqui é como analogia aos pensamentos, né? A Bíblia é toda feita em linguagem poética que nos proporciona a suspension of disbelief. A Bíblia ela é toda feita em linguagem metafórica. Então, se você leva isso à risca, a mulher não pode... Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não vou nem comentar isso. Eu vou ler só o 11:3, quem quiser, é o 1 Coríntios, né? E aí faça as suas reflexões com um pouco mais de calma. Mas quero que saiba que o cabeça de todo homem é o Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça do Cristo é Deus, né? É essa que é. Esse que é o versículo relativo à manchete protestante. Então, sobre o 7º dia, é uma questão de obediência e fé, descansar em Deus, de suas obras e das nossas obras também.